E é interessante observar um caso que aconteceu recentemente com um influenciador digital, o Monark, que ele lançou uma conclusão de um pensamento dele, mas ele não desenvolveu. E aí, vamos desenvolver umas ideias? O assunto que eu vou abordar é o que vem a ser a lógica. No dia a dia é muito comum as pessoas usarem a expressão lógica para várias coisas na vida, mas geralmente isso significando a mesma coisa. Então a gente fala, fulano é muito lógico, ou é logicamente isso acontece, ou é lógico isso, ou tem lógica aquilo. Todas essas expressões que a gente usa com a palavra lógica, elas têm mais ou menos o mesmo significado, né? Que quer dizer clareza, correção, é um pensamento correto e algo similar a isso. Mas na verdade a palavra lógica vem de logos, que faz referência ao conhecimento ou à ciência propriamente. E é bem interessante observar isso porque na antiga Grécia os gregos davam muita ênfase no conhecimento que se tinha da natureza e das leis da natureza ou do universo, explicados através de mitos. Mas com o desenvolvimento da logos, ou seja, do conhecimento e da ciência, vários pensadores começaram a se distanciar nessa visão mitológica do universo e da natureza e começaram a ter explicações racionais através do entendimento, né? Através do diálogo, e começaram a elaborar novas formas de entender as leis do universo, ou pelo menos as supostas leis do universo. Um dos precursores dessa ideia de racionalizar o conhecimento foi Aristóteles, que basicamente ele é conhecido como o pai da lógica, né? Por conta da sua obra. Na verdade, ele é conhecido como o pai de muitas coisas. Ele criou várias frentes de pesquisa e uma delas está a lógica e no outro está a dialética, que a gente vai ver também um pouco nesse canal. Nessa tentativa de fundamentar o entendimento, fundamentar a nossa racionalidade, o nosso pensamento, ele categorizou os enunciados. Nós vamos ver em breve o que seriam os enunciados. Nós podemos dizer que enunciados são frases afirmativas, grosso modo, em 3 categorias. A primeira delas, os singulares afirmativos e singulares negativos, universais afirmativos e universais negativos, é o segundo, e o terceiro, particulares afirmativos e particulares negativos. E com essa categorização ele criou toda uma doutrina dos silogismos aí, que é uma parte do que é a lógica que a gente vai ver ao longo dos vídeos no canal. Mas avançando um pouquinho no tempo, em 1879, um filósofo, matemático e lógico, Fried, ele publicou um livro que ficou desconhecido por muitos ao longo de muito tempo, mas ele publicou um livro que no Brasil é traduzido como Conceitografia, e esse livro contém uma sistematização mais específica através de uma simbologia própria para os conceitos da lógica. Ele conseguiu fazer uma migração de frases para símbolos específicos para fazer um sistema lógico simbólico, ou o que a gente conhece hoje, tradicionalmente conhecido como lógica formal. Muito próximo do que é a matemática hoje. Na verdade, de 1879 até os dias de hoje, muita coisa evoluiu e a gente tem uma forma mais simplificada do que a de Fried para fazer o estudo de lógica formal. Mas o interessante disso é que a lógica, os princípios contidos na lógica são tão importantes que eles permeiam não somente a lógica propriamente, mas todas as áreas do conhecimento humano, passando pela física, pela matemática, pela biologia, até as ciências sociais utilizam também de alguns conceitos de lógica para poder fazer as suas teorizações. E que princípios são esses da lógica? É o princípio da identidade, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído e o princípio da bivalência. Mas não somente esses princípios, a soma desses princípios com outros conceitos, como por exemplo o universo de uma estrutura, os operadores lógicos e as constantes individuais, e muitos outros conceitos, como por exemplo valor verdade, sentenças, argumento válido, argumento correto, inferências, implicação, bicondicional, todos esses conceitos, e olha que são muitos conceitos que eu acabei de dizer, cada um desses termos, eles têm todo um conceito por trás que faz parte do estudo da lógica.
Então, por isso aí, a gente já vê que é muita coisa a ser estudada na lógica. E é fundamental que a gente entenda isso para poder fundamentar os nossos argumentos, né? A lógica é muito importante para dar clareza nos argumentos que nós venhamos a ter para defender uma ideia, por exemplo. Para definir um pouquinho o que é a lógica, eu trouxe uma definição. Na verdade, não existe uma definição específica e acabada do que é a lógica. Eu peguei uma definição de César Mortari, no livro dele de Iniciação à Lógica, que diz o seguinte: a lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, ou seja, são consequências ou não de outras. Isso é uma definição que não é uma definição muito bem caracterizada, porque tem alguns termos aqui que a gente não conhece. Por exemplo, princípios e métodos de inferência. A gente não sabe o que é isso exatamente. O que é a definição de quais são esses princípios? Eu falei alguns, né? E o método de inferência? O que vem a ser isso? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas é só para a gente ter um panorama geral sobre a lógica. E como eu estava dizendo, a lógica ela serve para nós fundamentarmos a nossa argumentação. De maneira geral, uma argumentação é um conjunto de enunciados ou conjunto de preposições, onde uma delas pretende ser a conclusão e as demais proposições pretendem ser as afirmações que venham chegar até a essa conclusão. É importante que a gente estude a lógica para a gente conseguir não somente lançar uma ideia, mas fundamentar essa ideia através de frases e inferências para se chegar a uma conclusão da forma mais clara possível. Uma coisa importante de se observar é que o conhecimento da lógica não nos dá a razão, ou seja, conhecer a lógica, saber os seus princípios, os seus fundamentos e saber aplicar corretamente a lógica não faz com que a gente esteja certo. E muito menos não faz com que a gente convença os outros, mas nos dá facilidade de compreensão daquilo que estamos estudando, dá facilidade de fazer com que as outras pessoas compreendam aquilo que nós falamos. E é interessante observar um caso que aconteceu recentemente com um influenciador digital, o Monark, que ele lançou uma conclusão de um pensamento dele, mas ele não desenvolveu de forma sistematizada e de forma coerente o seu raciocínio para se chegar àquela afirmação que ele fez e que gerou toda uma polêmica que as pessoas não conseguiram interpretar exatamente o que ele queria dizer com aquilo. Isso acontece porque ele não soube utilizar premissas necessárias para chegar a ter aquela conclusão. E a lógica ajuda a gente a procurar as premissas adequadas para ter uma conclusão correta. Agora, numa argumentação no sentido mais amplo, a lógica é uma ferramenta que nós utilizamos para poder desenvolver nossos raciocínios. Mas ela não é suficiente, né? Para numa conversa com terceiros, num debate com terceiros, muitas vezes é utilizado outras coisas que não a lógica. Por exemplo, analogias, exemplos, raciocínios quase lógicos e até mesmo algumas pessoas utilizam falácias. E é muito interessante a gente observar que no dia a dia a gente ouve influenciadores digitais, jornalistas, políticos que utilizam as falácias para poder convencer as pessoas de algumas ideias. Ideias essas que podem ser verdadeiras ou falsas, não importa, mas eles utilizam as falácias como jogo de palavras, jogo de raciocínio para induzir as pessoas a um determinado conceito, a uma determinada ideologia, ou seja lá o que for. Então, só por esse pequeno vídeo que eu estou fazendo, a gente consegue perceber que a lógica tem muitas coisas importantes e fundamentais para a sociedade e para qualquer área que você atue. Mas isso vai ficar para outros vídeos. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir, comentar, se inscreva no canal e até mais.